Boa tarde, gente, a todos e a todas. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal institucional do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos começar uma série de vídeos com os laboratórios que compõem o nosso departamento e o nosso programa de pós aqui na instituição. E hoje, a professora que temos aqui é a professora Carla Maria Carvalho de Almeida. Carla Almeida, ela é a coordenadora do LAIS. O LAIS é o Laboratório de História Econômica e Social, que também é o laboratório do qual eu, professor Matheus Andrade, e a minha colega também aqui presente, Evelia Cruz, fazemos parte. Muito obrigado às duas professoras que estão aqui hoje, e vamos tecer aqui um bate-papo, uma conversa informal com a professora Carla, para ela contar um pouco mais para a gente das atividades do LAIS que estão sendo desenvolvidas hoje, mas também a história do LAIS, se assim podemos dizer, porque eu estava conversando com a Carla, a história do LAIS se confunde um pouco com a história da Carla na instituição. A Carla fez parte do grupo que fundou o LAIS ainda lá nos anos 90. Então eu aproveito isso e passo a palavra para a Carla Almeida, pedindo para você, professora, que conte para a gente um pouco desse processo, como é que foi lá no início, você e mais quais professores, movidos por qual os sentimentos, objetivos que vocês tinham ao criar um laboratório de história econômica e social aqui na instituição. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui para contar um pouquinho da história e da trajetória do LAIS, né, que é um laboratório muito caro a mim e a professora Mônica, que é a vice-coordenadora também do laboratório, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente. E como disse o Matheus, o laboratório se confunde um pouco com o meu ingresso e com a minha ligação com a UFJF, de certa maneira, com a da Mônica também. Né, o LAIS foi criado em 1997, eu fiz concurso e ingressei como professora efetiva no Departamento de História em 96, tanto eu quanto a professora Mônica. A Mônica já estava no corpo docente, já fazia parte do corpo docente da UFJF e do Departamento de História, mas nós duas cursávamos juntas o doutorado na UF, né, sob a orientação da professora Hebe, que agora, inclusive, é a nossa colega aqui no nosso departamento e no programa. Enfim, então, nós havíamos recém-ingressado, né, na universidade, com a cabeça fervilhando de coisas novas, né, porque nós duas cursávamos o doutorado, nós duas desenvolvíamos pesquisas ligadas à área de História Econômica e Social, que até aquele momento, isso a gente, na nossa trajetória do mestrado, havíamos trabalhado com coisas muito clássicas da história econômica e social. Então, a gente tinha sido formada naquela tradição muito ligada ao grupo de História Agrária da Universidade Federal Fluminense. No meu caso, eu tinha sido orientada pelo professor Ciro Cardoso, ele que me orientou, né? A Mônica, embora não tenha sido orientada por ele, também desenvolvia um diálogo importante com aquele tipo de história econômico-social que ele tinha meio que introduzido ou levado à frente com muita garra no Rio de Janeiro, junto com a professora Maria da Linhares, e depois os professores mais novos, João Fragoso, a Hebe, a Sheila, o Manolo Florentino. Então, a nossa formação vinha dessa história econômico-social mais clássica. Mas já no fim do mestrado e no início do doutorado, as nossas preocupações começaram a se transformar um pouquinho. A gente continuava muito interessada nas temáticas de história econômica e social, mas com um olhar que tinha relação com toda a mudança que a historiografia internacional também passava nesse momento, as críticas que aquelas análises, né, de longa duração, análises mais estruturais vinham sofrendo nos últimos anos,
E com isso nós começamos a olhar com um pouquinho mais de atenção para a questão do sujeito na história, né? E nos aproximarmos muito da tradição da microhistória italiana, né? Isso foi fundamental para a nossa disposição de criar o laboratório cujo objetivo era esse, né? Conjugar, que era meio o que nós fazíamos, né? Que era conjugar essas análises de história econômico-social com uma cara mais estrutural e com fontes seriais, não é? Ou seja, aquele tipo de historiografia que podia tratar, ou que tratava com a quantificação como um elemento importante, né, das nossas investigações, mas nós queríamos também juntar essa reflexão, não é, com uma investigação mais microscópica que pudesse dar esse olhar ou trazer à tona a ação dos sujeitos individuais, ou pelo menos de grupos mais recortados, né? Então, a nossa ideia era essa, para entender a dinâmica social de um modo mais complexo. Para nós, àquela altura, estava claro que era preciso conjugar, né, esses dois tipos de metodologia, uma metodologia mais ligada à história serial e quantitativa, com um olhar mais microscópico. Então, o nosso objetivo ao criar o LAIS foi esse, né, de ter um espaço que pudesse acolher estudos, né, àquela altura dos nossos alunos, né, ainda não tínhamos a pós-graduação, que tivesse interesse em história econômica social, mas que abrisse também a perspectiva de conjugar as análises clássicas com esse olhar mais pontual, em que o sujeito aparecesse como ator relevante e fundamental para entender a dinâmica histórica. Também tem que dizer que o professor Anderson Pires, ele estava conosco nesse momento inicial de criação do laboratório. Na verdade, o departamento tinha uma tradição, até aquele momento era chamado, eles tinham um grupo que, antes de eu ingressar, que era chamado de História Regional, né? Então, era uma coisa de fazer, era meio que fazer a história agrária dos franceses, né? Aquela coisa de pegar uma região, e Juiz de Fora também era um campo muito fértil para isso, né? Mas aí o LAIS, quando foi criado em 97, né, eu entrei em 96, em 97 ele já começou com essa cara de conjugar os dois tipos de abordagem e metodologia. É claro que, assim, daí tem umas coisas, né, assim, quando a gente criou o laboratório, fisicamente, esse laboratório funcionava na minha sala e da Mônica, né, não havia uma estrutura física robusta, né? Depois a gente batalhou muito com a direção do Instituto, no antigo ICH, conseguimos uma salinha específica para o LAIS, mas a gente lidava naquele momento com um computador e os nossos alunos sempre muito empolgados. Agora a gente já tem uma situação mais confortável, um espaço mais adequado, com muitos computadores, o que facilita muito o nosso trabalho. Eu vou pedir licença, então eu vou fazer digamos assim, um salto, né? Que aí eu vou me inserir um pouco no que foi o LAIS, né? Eu posso dizer assim, eu acompanhei muito o LAIS desde a minha graduação. Vocês fizeram o primeiro colóquio do LAIS lá no ano de 2005. Naquele ano, eu nem estava na graduação de História ainda, eu nem tinha ideia se eu ia fazer História, eu ainda era um aluno de ensino médio, não estou querendo com isso dizer que eu sou novinho aqui, né? A Carla já estava lá organizando colóquios, né? E eu ainda estava no ensino médio. Mas aquele evento, eu não sei se está disponível online até hoje, mas tiveram os anais enormes, era um arquivo em PDF, tinha os vários links, e tinha vários textos ali muito interessantes. E eu, como ao longo da graduação, pesquisei temas relacionados ao que são exatamente esses objetos que você apresentou, eu li muito daqueles textos para constituir projetos de IC, mesmo meu projeto de mestrado, li muita pessoas, autores, pesquisadores que tinham um trânsito aqui com o LAIS. E aí você dizendo, né, essa perspectiva clássica de uma história econômica e social para essa mais
focada em pessoas, nas redes de negócios, nas trocas políticas e tudo. Acho que esse colóquio, eu não sei, né, isso aí é uma hipótese, né, entre esse período e o colóquio, foi se tomando uma identidade, assim, né, por exemplo, o Fragoso teve presente no colóquio, você até hoje, né, tem projetos com ele, o Manolo também teve no colóquio. Eu queria que você, talvez, apontasse isso, porque é uma relação muito antiga, né, que parece que o LAIS tem, com outros grupos de pesquisas constituídos também em outras instituições. Uhum. Exatamente, acho que você tocou num ponto central, e eu acho que esse colóquio que você resgatou agora, ele foi muito importante para a consolidação desses laços com essas outras instituições, né? Então, talvez, pelo menos pessoalmente, o laço mais efetivo, forte e orgânico que o laboratório tem, e eu especialmente tenho, é com atualmente o antigo regime dos trópicos, o grupo de pesquisa sediado na UFRJ, liderado pelo professor João Fragoso, que também congrega pesquisadores que foram meus colegas, como Antônio Carlos Jucá de Sampaio, Roberto Guedes, né? Então, ali já estava claro, né, que nós teríamos uma ligação importante com esse grupo de pesquisas, que se mantém até hoje. Até hoje nós desenvolvemos muitos projetos coletivos, dos quais o LAIS participa, não só com a minha participação direta, né, como pesquisadora, mas com muitos dos nossos graduandos, né, muitos dos nossos graduandos bolsistas trabalham para esses projetos coletivos que a gente desenvolve junto com o Arte. Então, nós já tivemos envolvidos num projeto financiado pelo programa CAPES Grises, junto com a ECOLE, né? Já tivemos outro projeto financiado pela... CAPES Grises é com o ICS da Universidade de Lisboa, e o CAPES Cofecup, que é com a ECOLE, né? Então, nossos alunos trabalharam nesses projetos. De outro lado, uma ligação também com a UFMG, né? Nesse colóquio que você citou, quem esteve presente também, ainda naquela altura não era da UFMG, foi o professor Tarcísio Botelho, né, que foi seu orientador também. Então, vocês veem que as coisas vão se integrando. Né, e ali, com a UFMG, a gente também mantém um vínculo. Né, o LAIS também participou de projetos coletivos, com a liderança do professor Douglas Liebe e do Tarcísio Botelho também. Então, esse primeiro colóquio foi muito importante, e eu acho também que ele trouxe um certo reconhecimento para o tipo de pesquisa que a gente desenvolvia ali. E muitas discussões importantes, e que, de certa maneira, eu acho que mostravam uma alteração uma inflexão mesmo na historiografia brasileira do período colonial, principalmente, não só, né? Estiveram ali colocadas, sabe, assim, eu acho que, sobretudo, essa coisa da dinâmica do mercado interno, não é? Dessa ligação, de pensar a América Portuguesa ligado ao Império Português e não só submetida à dominação de uma metrópole opressora, não que não existisse, né, uma ligação de subordinação, mas as coisas já estavam naquele colóquio se revelando distintas. Depois, no segundo colóquio, a gente, que foi alguns anos depois, né, eu acho que teve aí um outro sinal do que viria a ser o LAIS que é hoje, né, que foi a participação nesse segundo colóquio do professor Giovanni Levi, né, que é um dos representantes mais importantes da microhistória italiana, principalmente ligada a essa perspectiva da história econômico-social. Então, ele esteve presente, foi muito importante o diálogo com ele, até hoje depois disso o professor Giovanni Levi já retornou ao FJF, os nossos alunos passaram cada vez mais a ler coisas da microhistória italiana e a se inspirar muito nesse tipo de prática historiográfica para montarem os seus próprios temas de pesquisa. Né? Então, acho que foram 2 momentos muito importantes para definir essas nossas ligações interinstitucionais. O LAIS, ao longo do tempo, ele
se ampliou para outros temas e problemas investigativos, né? A gente percebe que o laboratório começou com uma abordagem e vem ganhando uma ampliação, sem deixar de lado, né, a natureza dos problemas da história econômico-social, mas também agora, de uns anos para cá, vem ampliando mais para outras temáticas. E aí, se você poderia comentar um pouco mais sobre isso com a gente, né? Esse processo de ampliação do laboratório. Como também já vinha delineando, né, essa ampliação, ela tem a ver também com, eu acho que com a própria dinâmica da historiografia brasileira. Então, mesmo antes da chegada dos novos integrantes, que daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa muito legal, né? Traz uma dinâmica, uma jovialidade, um dinamismo assim maravilhoso. A gente do laboratório, ainda com os professores inicialmente ligados ao laboratório, eu, a Mônica, depois a Denise, a Ana Paula e tal, já começávamos também a ampliar nossas temáticas de investigação. Então, fugindo só daquele mundo estritamente ligado à história econômica e social, mas ligando os problemas da história econômica e social, por exemplo, com as questões políticas, né? Acho que o Matheus também já tinha destacado isso. Então, por exemplo, a discussão sobre as comunicações políticas, né? No âmbito do Império Português, a Denise trazendo muita discussão também da primeira modernidade e as formas, vou chamar assim, as formas de governação, né, nessa primeira modernidade, né, a Ana Paula Pereira Gomes, nossa colega também, trazendo muito a Pereira Costa, desculpe, trazendo muito também a preocupação em inserir a dinâmica da população escravizada, né, talvez tenha sido entre nós pesquisadores a que mais trouxe à tona essa discussão, não só, mas ela trouxe com muito vigor a partir da análise que ela fazia sobre a inserção dessas pessoas escravizadas ou forros, né, às forças militares no período colonial e agora, mais recentemente, né, com a incorporação de novos pesquisadores, vocês dois principalmente, né, o Matheus e a Evelyn, recém-chegados ao FJF, e que tem ampliado, então, as nossas perspectivas, o envolvimento de novos e jovens pesquisadores, graduandos, né? Eu acho que essa ligação, que eu acho que carecia muito disso dentro da UFJF, dentro do nosso programa, que é um olhar mais para a história da América, né? Eu acho que vocês vieram trazer essa novidade para o LAIS, né? E para permitir, portanto, o nosso diálogo maior com as questões ligadas à América, né? América hispânica, né? A América em geral, né? Então, eu acho que isso tem sido muito interessante. O ingresso de vocês ao LAIS, ele abre, né, uma perspectiva muito inovadora e muito salutar, porque, como vocês sabem, né, assim, os grupos de pesquisa, eles precisam ser renovados, né? Assim, e o ingresso de jovens pesquisadores como vocês é fundamental para que as coisas se renovem, né? E que novos problemas comecem a ser discutidos também. Então, eu acho que não podíamos estar num momento melhor. Pena que nós somos pegos no meio dessa renovação por esse afastamento, né? Mas que, de algum modo, a gente tem tentado contornar, né? Porque eu acho que o diálogo com as pesquisas de vocês dois, os temas que vocês trabalham e tal, trazem uma renovação muito salutar. E isso se verifica no próprio nome das nossas linhas de pesquisa, né? Que foram recentemente, após, né, o nosso debate interno e tal, nós fizemos uma renovação das nossas linhas de pesquisa. Então, agora nós temos 3 linhas de investigação, 3 linhas de pesquisa mesmo centrais, né? Só pelos nomes dessas linhas, vocês já perceberão, né, que essa mudança e essa renovação, ela está se manifestando concretamente.
as nossas 3 linhas atuais são relações de poder, hierarquias e mobilidade social no antigo regime, né? Eu acho que essa está mais ligada ao tipo de pesquisa e reflexão que já fazíamos, né? Mas as 2 outras elas são muito inovadoras, universo militar e escravidão, e a terceira linha, espaços, fronteiras e dinâmicas populacionais na Iberoamérica, né? Então, eu acho que os títulos dessas linhas já apontam para o caminho que o LAI está querendo seguir daqui para frente, né? E essa renovação é fundamental, né, gente? Todo mundo, eu que já sou uma pesquisadora de... Matheus me chamou agora há pouco, né, de uma senhora já bem... não vou dizer velha, né, mas já experiente, né? A gente sabe que sem essa constante renovação, os grupos não, né, não evoluem mesmo, eu acho. É preciso renovar, trazer gente nova, com novas indagações e com novas práticas e metodologias para que nos motivem também, né, a seguir caminhos diferentes. Isso eu acho que, na ciência em geral, na história, é central que isso aconteça. E a gente está num momento muito positivo. Eu estou muito, assim, pessoalmente, eu estou muito feliz e animada, né, com essa perspectiva de renovação que a gente está passando agora. Carla, a gente também. Eu acho que tanto eu quanto Evelyn também estamos bem animados por termos entrado num laboratório consolidado, com pesquisadores experientes, e eu acho que isso faz bem. A gente hoje, podemos dizer assim, temos várias gerações de professores e pesquisadores no mesmo laboratório. E isso, como você apontou, isso tem muito a contribuir, é muito, acho que salutar, né, o termo que você usou. Mas pensando nisso também, eu estou há pouco tempo no LAIS, mas eu tenho percebido, e eu acho que, se possível, você acha que falar um pouco disso, porque muitos alunos que estão pensando em entrar no nosso programa estão acompanhando esse canal, vendo esses vídeos e tal. Uma forma também, a gente falou das pesquisas, do que é feito, mas eu acho que é legal porque eu vejo que o clima, o ambiente acadêmico ali do LAIS, ele congrega alunos de graduação, mestrado e doutorado, todos em um diálogo ali intermitente, se eu posso assim dizer. E eu percebo que isso é muito bom em todos os níveis em que esses alunos estão, seja na graduação, no mestrado e doutorado. Se você quiser falar um pouco disso, de como é que o laboratório funciona, né? Alunos dos bolsistas que estão ali no dia a dia, mestrandos e doutorandos já vão para arquivo, mas acabam dialogando com esses alunos e aí ensinando também ali a prática de transcrição, todas essas coisas. Acho que isso é muito interessante. Nossa, me deu uma deixa excelente, porque uma das questões também, principalmente quando foi criado o nosso programa de pós-graduação, que eu e a Mônica tínhamos muito em mente, né? Nós já tínhamos isso em mente desde o momento em que a gente pensou o laboratório, e isso foi só se reforçando à medida que o nosso programa foi criado, né, e que a institucionalização da pesquisa começou a ficar mais clara, né? Isso, essa interseção e integração entre os diferentes níveis de formação. Isso para a gente sempre foi essencial, né? Então, colocar em diálogo direto o aluno da graduação, né, os bolsistas ligados à graduação, aqueles da iniciação científica e outros também, né, porque o LAIS também ele é aberto a acolher quem eventualmente nem trabalha como bolsista, mas quer desenvolver pesquisas na área ou nos temas que nós desenvolvemos, até passando pelo mestrado, pelo doutorado e também, ou seja, envolvendo os nossos alunos do mestrado, do doutorado e nós também, que sempre estamos presentes ali, né? E até mais do que isso, né? A ideia é, sempre que é possível, por exemplo, quando eu estou participando desses projetos coletivos, eu faço sempre questão de levar os orientandos, né, sobretudo da graduação,
para irem participar dos eventos que esses projetos coletivos desenvolvem. Então, esse diálogo entre esses distintos níveis de formação dos pesquisadores é essencial, porque isso é que renova a gente, né, enquanto pesquisador. Né? São as inquietações dos nossos alunos da graduação que vão nos fazendo pensar outras coisas, né? Buscar novas fontes, né? Procurar desenvolver mais uma coisa que nem era tão a nossa praia, né? Isso é fundamental. E para eles também, é claro, né? Assim, a experiência daqueles já há mais tempo na estrada é fundamental também para que eles possam se formar adequadamente. Então, e na rotina, né, além dessa coisa constante, a gente está sempre ali, né, vocês sabem, porque estão lá também, sempre tem um movimento grande de gente, de alunos ali durante toda a semana, quando estamos, né, presencialmente ali, que torna um ambiente gostoso também, mas também a gente procura promover algumas ações mais concretas que viabilizem isso. Então, por exemplo, tem uma disciplina que os alunos da pós-graduação precisam cumprir, né, que se chama Seminário de Linha de Pesquisa, né, a gente sempre procura alocar os nossos orientandos de doutorado, uma das atividades que eles desenvolvem quando estão cumprindo essa disciplina é organizar grupos de estudos com os graduandos. Olha, vocês não sabem como isso é importante para os graduandos, né? Às vezes, até quando a gente pode, a gente está sempre presente, né, os professores, mas quando, às vezes, a gente está muito atarefado e tal, isso é fundamental, porque ajuda, por exemplo, a discutir uma bibliografia que tem a ver diretamente com os interesses de pesquisa daquele graduando, mas que também tem a ver com a bibliografia que eles precisam dar conta para futuros ingressos nos programas de pós-graduação, não é? Ou seja, para fazer as seleções que eles vão querer fazer. Né? Então, essa interseção, ela é fundamental. Né? E não há uma ruptura. Por exemplo, agora eu tenho uma aluna que recém ingressou no mestrado. Né? Ela desenvolveu o projeto dela individual para apresentar no programa de pós-graduação. Nesse caso nosso, né, aqui, em Juiz de Fora mesmo. Esse tema surgiu do envolvimento dela com as pesquisas do LAIS. Ela acabou de entrar no mestrado. Ela não se desvinculou, não é, dos orientandos, dos graduandos. Ela continua dando assistência, não é, assim, orientando, por exemplo, como funciona o banco de dados ou como trabalhar com a documentação X. Então, a gente procura manter essa integração, porque é isso, a gente pensa, a gente entende que pesquisa e a ciência só se faz com esses distintos níveis mesmo de formação e experiência em diálogo, né? É isso, todo mundo que é professor sabe disso, né? Sem os alunos, a gente fica ali parado, né? O que motiva a gente a procurar respostas, a buscar outras linhas de entendimento, é sempre a inquietação dos alunos e dos jovens pesquisadores nesse caso. Então, essa integração, ela é fundamental. Não é à toa que esse também é um dos itens que, quando a gente passa por avaliação, por exemplo, da CAPES, mais se observa também, se os programas de pós-graduação mantêm interseção, não é, com a graduação. Então, e é o que a gente procura fazer. Uma outra pergunta, né? É bem interessante pensar essa integração, né, dos alunos, tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado, no âmbito do laboratório. E, nesse sentido, eu queria te perguntar como tem sido isso, como tem sido essa experiência nesse momento de pandemia, né? E quais são os projetos que vêm caminhando nesse sentido, até em busca de uma maior aproximação com os alunos? O que no âmbito do laboratório você tem visto como iniciativas positivas, mesmo num contexto aí de isolamento social? Essa pergunta é ótima, né? Porque eu já tinha ficado pensando sobre isso há algum tempo atrás. E eu acho que é engraçado, assim, porque entre nós professores
e acho que entre os alunos também, teve um primeiro momento da gente ficar meio paralisado, né? Todos nós. Eu acho que isso é um sentimento geral, na verdade, né? Talvez algumas equipes de pesquisa pelo mundo afora tenham sido mais ágeis, assim, em esboçar uma reação, assim, rápida. Eu acho que o nosso caso aqui, o meu pessoalmente, foi, assim, de uma primeira paralisia, dos meus orientandos também, né? A gente ficou meio assim, pego de surpresa, acho que a gente também estava ainda medindo até que ponto essa coisa ia realmente se prolongar ou não. E à medida que a gente foi entendendo o que era a nossa atual realidade, a gente começou a se mover, né? Tanto entre nós, né? Nós já fizemos algumas reuniões para retomar coisas que às vezes a gente nem tinha tempo de preparar quando estávamos na correria do dia a dia, do trabalho, né, que é a renovação dos sites, né, das informações e de como as coisas são apresentadas para o público e tudo mais, até mesmo a dinâmica da pesquisa com os orientandos. Então, no meu caso, por exemplo, a gente agora já tem um planejamento das atividades que continuarão a ser desenvolvidas e tal, já organizamos tudo isso. Mas eu acho que a coisa mais importante que foi se definindo, que foi claro que nos motivou, foi a tornar de algum modo público, né, o que nós fazemos, não é? E eu acho que talvez os dois projetos mais interessantes, instigantes, que apareceram dentro do laboratório, né, nesse momento, foram justamente os projetos criados por vocês dois, né? Ou seja, todos nós ficamos muito inquietos e buscando, assim como eu acho que todo o mundo científico, né, assim, toda a comunidade científica do planeta, né, assim, mas acho que no nosso caso, que deu muito certo, que é isso, de tentar dar continuidade ao que a gente faz de algum modo, e mais do que isso, de contar para as pessoas o que a gente faz, ou de levar, de alguma maneira, um pouquinho do que a gente faz, não é, para que as pessoas tomem conhecimento. Sejam as pessoas do meio acadêmico, ou o que eu acho mais interessante ainda, tornar palatável, né? Falar, mostrar numa linguagem possível de ser compreendida também pelos leigos, né, o nosso trabalho, né, e, no nosso caso, a história, ou pelo menos parte da história que a gente se dedica a pesquisar e a entender melhor. E aí eu acho que os dois projetos que vocês que criaram nesse momento e estão coordenando são fantásticos, são maravilhosos, que é o Guantanameira, né, que são podcasts, né, e o Canal da América, que tem promovido os dois projetos, coisas muito instigantes, né, e que eu acho que tem cumprido esse papel de tornar visível e tornar acessível, não é, transportar para uma linguagem que todos possam compreender, não só o meio acadêmico, mas também, né, aquilo que é o nosso trabalho. E aí eu acho que se vocês pudessem contar um pouquinho do que são esses dois projetos, seria super legal. E convidar as pessoas para irem assistir, né, assim, porque os dois projetos estão em todas as mídias sociais, né, tanto o Guantanameira quanto o Canal da América. Seria ótimo se vocês pudessem explicar rapidamente o que são esses dois projetos que trouxe tanta alegria mesmo, né, e tanto orgulho, né, para nós do laboratório. É um projeto coordenado por mim, né, sou professora de História da América na UFJF, vinculada ao LAIS, e foi uma iniciativa no sentido mesmo do que a Carla colocou, né, de termos um bate-papo, uma conversa, onde alguns assuntos que a gente trabalha nas nossas pesquisas dentro da universidade vão ser explicadas, comentadas para públicos mais amplos, né? O Canal da América está disponível no YouTube. A princípio, a ideia também é começar a levar agora para o Facebook. Então, se tudo der certo, aí em breve no Facebook também a gente vai ter os vídeos sendo transmitidos lá semanalmente.
E um dos propósitos do Canal da América é justamente atrair públicos mais amplos para discussões sobre a história. Não só a história da América, no seu sentido mais hispano-americano ou norte-americano, mas também pensar o Brasil dentro desse contexto como parte da América e trazer a busca desse diálogo entre as distintas Américas que fazem parte do continente americano. Então, esse projeto começou em maio, por conta do isolamento social, né, e uma série de questões pessoais acontecendo também comigo nesse processo, e acabou se tornando um projeto muito maior que tem integrado alunos, tem integrado até mesmo alunos da pós-graduação têm assistido, professores, os colegas do departamento também têm participado, têm trazido muitas sugestões e ideias frutíferas, e a gente pede que vocês acompanhem, né, o Canal da América aqui no YouTube, continuem com a gente. Inicialmente, a ideia era levar até agosto, mas como o canal começou a ganhar uma visibilidade cada vez maior, a gente resolveu levar mais algum tempo aí, pelo menos até final do ano. E se tudo der certo, a gente vai dar continuidade a ele mesmo com o fim da pandemia, com a vida voltando ao normal, né? Vamos lá, Matheus. Bom, o Guantanameira é um podcast sobre história da América, lugar de debates, cultura histórica e crítica social. Brincadeira, eu estou falando aqui a vinheta que eu falo em todos os episódios, né? Eu já decorei ela, vocês viram que eu falei até no mesmo tom de voz que eu falo na abertura de todos os episódios. Mas o Guantanameira, ele surge de uma esperança que eu tenho, né? A esperança de um mundo latino-americano em que muitos mundos coexistirão. Né? Eu pensei em criar um espaço para debates, para uma crítica social que vai na contramão desse obscurantismo que a gente vê hoje aí, daqueles que preferem negar os fatos a enfrentar toda essa aflição social, histórica, política, cultural, econômica que há séculos devastam o nosso continente. Então, pensando nisso, eu criei um podcast numa linguagem não acadêmica, vamos assim dizer, uma linguagem de divulgação científica. Eu tenho me esforçado para alcançar outros públicos do que os nossos alunos ou alunos de outras instituições, e, em algum modo, tenho tido um sucesso, né? Tenho tido alguns retornos positivos de algumas pessoas que vão lá na minha página do Instagram, que é a página que eu comecei para divulgar o projeto, que é a página História da América, tudo junto, lá no Instagram. Então é isso. O Guantanameira a cada episódio ali um tema diferente, uma abordagem mais histórica, literária, sociológica, política, econômica, que são todos temas que perpassam pelos meus interesses e leituras, e eu trago alguma pessoa que eu converso com essa pessoa, ela expõe ali algumas coisas, eu interfiro, eu faço exposições, e sempre isso de uma forma muito leve. Né? Então, convido também a todos a ouvir e acompanharem o Guantanameira. Carla, tem algumas palavras finais? Você quer tecer? Não, eu só queria dizer que depois da fala de vocês, fica evidente como é importante a renovação, não é? Porque vocês estão mais habituados com uma linguagem mais jovem, vocês têm mais essa preocupação, né, em falar para um público maior, vocês dominam melhor a tecnologia e as mídias sociais, então também nisso é ótima renovação. E esses dois projetos, realmente, eles são a expressão, assim, melhor, eu acho, das preocupações que hoje movem, né, os pesquisadores e o LAIS, claro que centralmente. Muito legal. Então é isso, gente. Agradeço
a professora Carla, por esse tempo que esteve aqui, contando dos propósitos que o LAIS teve e ainda tem até os nossos dias, desde que foi criado, lá nos anos 90 ainda. Agradeço a Evelyn, que esteve comigo aqui ao meu lado, a gente indo nesse vai e vem aqui de perguntas. Acho que foi muito legal. Apesar de já conhecer o LAIS, eu aprendi muita coisa aqui hoje ainda, viu, Carla? Foi muito bom. Acho que eu e Evelyn, que estamos compondo o quadro de professores e pesquisadores do LAIS, a gente sai hoje desse bate-papo aqui, acho que mais animado do que entramos. Com certeza, Carla. Obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente, né, de fazer esse vídeo para o nosso canal do programa de pós-graduação em História. E a gente pede, né, para todos os ouvintes acompanharem o LAIS pelo Instagram, acompanharem o nosso site também, né, e ficarem de olho aí nas nossas atividades e participarem, ficarem ligados em tudo que a gente está fazendo. É isso, gente. Eu que agradeço.